Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 8. Leremos versículos 23 a 27. O tema desta mensagem bíblica, a autoridade de Jesus e as bênçãos para nós. A partir dessa autoridade, e meditaremos neste texto, Mateus 8, 23 a 27. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo acesso que temos à tua palavra, pelo teu Espírito, Pai, que habita em nós, que traz à luz o entendimento das Escrituras e nos edifica. Faça isso de novo, Senhor, no nosso meio, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já percebi que aqui em Aracaju, a chuva daqui, ela é composta de apenas uma coisa: água. Lá em Cuiabá, não. Lá em Cuiabá tem trovão, ventos extremamente fortes. Já presenciei chuva de granizo na minha casa. Nós estranhamos, éramos crianças, e aquelas pedrinhas batendo na janela, e aí corremos na varanda, e aquela água entrando na área, e a gente via os cristais pequenininhos, não era aqueles grandes não, mas os pequenininhos ali. Diferente já nos Estados Unidos, a Priscila tem um primo que mora lá, e que quando tem um chamamento de que está se aproximando um grande furacão, ele mora em Orlando, ali no sul dos Estados Unidos, então, quando está vindo do mar um grande furacão, todos são informados e viram notícias, e aí, numa dessas, eu entrei em contato com ele, falei: e aí, qual é a orientação que vocês recebem aí, diante de uma tempestade como essa? Ele disse: nós somos orientados a fugir da rota do furacão. Porque ele vem numa rota e a gente fecha toda a casa, mas fecham com tablados de madeira, e aí então fecham tudo, colocam comida no carro e vão embora para pelo menos 2, 3, 4 dias em algum outro lugar fora da rota. Agora, existem tempestades, meus irmãos, que pegam a gente de surpresa. Aqui, como eu disse, a chuva, aqui só cai água, aqui é tranquila a chuva daqui. Mas talvez você já tenha saído de casa e a chuva ter pego você de surpresa. Cadê aquele guarda-chuva, aquele guarda-sol para nos cobrir naquele momento? E foi o que aconteceu aqui neste contexto onde Jesus se encontra. Este texto ele é narrado em 3 evangelhos, e aqui nós lemos que Jesus entra num barco e no lago, né? Mas no final eles afirmam: quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Então Jesus está no mar da Galileia com os seus discípulos, depois de um dia cansativo, exausto, ele então se isola, indo para um barco com os seus discípulos, o que era inclusive costume dele, e se afasta um pouco ali, e o objetivo era chegar do outro lado. Jesus, então, cansado, dorme, pega uma almofada, coloca ali no fundo do barco e deita e dorme, enquanto os discípulos navegam até o outro lado. Porém, uma tempestade, o texto diz que com ondas que chegavam a cobrir o barco, atinge aquele barco com os discípulos,
e naturalmente eles se apavoram. E aí vem o questionamento: será que nós vamos sobreviver? Acorde o Cristo. Então eles acordam Jesus, e Jesus então os exorta, depois de acalmar a tempestade, sobre a pequena fé. E ele estava ali já num processo de discipulado, de treinamento, de ensino, e eles então ficam abismados por conhecerem um pouco mais de perto o seu Senhor. Meus irmãos, Jesus, ele acalmou a tempestade porque ele tem autoridade. Foi dado a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, depois da sua morte e ressurreição, então, ele, antes da grande comissão, ele relembra, trazendo aqui segurança para os discípulos ao cumprirem a missão. Então, toda a autoridade ele tem. Neste contexto, então, nesta mensagem, eu pretendo abordar as 4 dimensões da autoridade de Jesus e as bênçãos que ele proporciona para nós. E a primeira dimensão é a autoridade sobre as circunstâncias adversas. Jesus, ele mostra o seu domínio nesta circunstância durante a tempestade, porque enquanto a tempestade acontecia, ele dormia. Não seria a nossa atitude naturalmente. E a verdade é que nas tempestades da vida, ao invés de nós descansarmos na autoridade de Jesus, parece que nós temos as mesmas reações dos discípulos, de pavor, de medo, de ansiedade, porque, na verdade, uma tempestade é algo que não está sob o nosso controle. Eu já presenciei um raio caindo em um coqueiro e rachando o coqueiro ao meio. Já presenciei telhas voando numa dessas tempestades lá em Cuiabá. E a sensação é, de fato, uma sensação de pequenez. Nós não temos, de fato, o que fazer. É algo muito grande. E as tempestades da vida, às vezes, vêm com esta fisionomia, com esta aparência de que é algo muito grande. E a nossa tendência é de reagirmos como os discípulos. Porém, Jesus Cristo, ele tem autoridade em toda e qualquer circunstância. Jesus dormia durante a tempestade porque ele sabia que ele iria chegar do outro lado da margem. Em uma das versões ele diz isso. Vamos até o outro lado da margem. Então ali ele dorme porque ele sabia que ele ia chegar lá. Então ele descansava enquanto os discípulos apavoravam. Nós temos também uma outra referência desta autoridade, por exemplo, na multiplicação dos pães, ali com pelo menos 5.000 homens, e então o anoitecer já se aproximando, e que não dava tempo de todos voltarem para as suas casas e não tinha o alimento, mas aquela situação não pegou o nosso Senhor de surpresa. Ele proveu naquele momento, sendo ele o Deus da provisão, o pão da vida, o maná, o alimento que vem do céu. Ele então supre aquela necessidade específica da fome daqueles homens, justamente porque ele tem toda a autoridade, ele tem o controle de todas as circunstâncias. Jesus sabe que as circunstâncias adversas acontecem na vida. Jesus nunca foi pego de surpresa por essas circunstâncias, e Jesus tem autoridade sobre as suas circunstâncias adversas. Talvez você esteja enfrentando hoje uma tempestade, mas para Cristo não é novidade. Então, a segunda dimensão da sua autoridade é a autoridade sobre o medo e a ansiedade.
Quem aqui teria coragem de dormir num barco durante uma tempestade? Aqui nós temos irmãos que trabalhavam, em alto mar, que já devem ter vivenciado essa experiência, que Cristo vivenciou aqui, mas talvez seja até natural este sentimento de medo e ansiedade numa situação como esta. Naquela época, com um contexto onde os barcos não eram tão seguros, Então, Cristo, ele tem autoridade sobre o medo e a ansiedade. Jesus dominou o seu medo e a sua ansiedade. E como que ele fez isso? Justamente pelo fato dele ter controle sobre toda a situação. Por ele ser a autoridade, por ele ser o criador da natureza. Então, como ele tinha o controle, ele descansou. Nós não temos o controle, mas nós temos o Senhor, aquele que tem todo o controle. Eu trouxe uma pequena ilustração sobre como nós podemos lidar com o problema. Isso aqui eu vi e achei muito interessante. Você tem um problema? Se a resposta for não, então não se preocupe. Agora, se a resposta for sim, você pode fazer algo? Não, então não se preocupe. E se você pode fazer algo, não se preocupe. Não faz sentido isso? Então, o que os discípulos poderiam fazer em alto mar, ali? Acordou o Cristo, mas se eles tivessem controle da situação, eles poderiam então agir, mas eles não tinham controle. Então, para que se preocupar? O medo e a ansiedade, nós sabemos, esse tempo atrás eu preguei aqui sobre Jesus e a ansiedade, e é o mal do século, é um desafio tremendo, a ansiedade, a gestão emocional, mas nós podemos descansar na autoridade de Jesus, porque Ele tem autoridade também sobre o medo e a ansiedade. Não foi isso que Ele fez com os discípulos? Ele chamou os discípulos e disse, vem cá, aqui no versículo 26, e disse-lhe, por que temeis, homens de pequena fé? Talvez os discípulos ainda não tinham a plena consciência do domínio, da autoridade de fato que Jesus tinha. Talvez eles não tinham a dimensão ali em saber que junto com ele estava o Criador daquele mar. Aquele mar servia o Criador. Tanto é que, naquele mesmo contexto, Jesus andou sobre as águas, porque o mar estava ali para servi-lo. E por isso, então, da obediência. Por que temeis, homens de pequena fé? Então, Jesus ali não estava apenas exortando, mas estava acalmando o coração dos discípulos. Ei, vocês estão comigo. Nós estamos juntos aqui e eu sou o Criador do mar, eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou o seu Criador. João, capítulo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, por que temer? Por que ficar ansioso? Homens de pequena fé. Ansiedade, sinônimo de pequena fé aos olhos de Cristo. Talvez aos nossos olhos não, mas aos olhos de Cristo, ansiedade é sinônimo de independência de Deus. A terceira dimensão é a autoridade sobre a natureza. Um domínio que é coerente com a sua posição, como Criador, Jesus, aqui. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Jesus pediu para que a criação obedecesse naquele momento. Sossegai.
Vocês me conhecem. Vocês conhecem a minha voz. Porque todas as coisas foram feitas pela palavra. Haja luz. E a palavra é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade. Cristo é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a palavra. Então a criação obedeceu à ordem do seu Criador naquele momento, porque ele tem autoridade sobre a natureza. Jesus também tem autoridade sobre as enfermidades. Naquele mesmo contexto, ele curou pessoas. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Ele tem também autoridade para perdoar pecados. Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. Lázaro, a filha de Jairo. Então Jesus dá o comando, porque a autoridade vem dele. E através então desse milagre de acalmar as tempestades, Jesus demonstra o seu poder sobre a força da natureza, mostrando que até mesmo as tempestades e os seus elementos obedecem à sua vontade. E por fim, a quarta dimensão é a autoridade espiritual. Sabe quando a vida está toda atribulada? É aquele tempo de guerra a tempo de paz. Eclesiastes 3. Há tempo de abraçar no casamento. Há tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de costurar. Tempo de rasgar. Tempo de chorar. Tempo de rir. E os tempos atribulados está em um dos lados desse texto. Ou seja, estes dias, eles existem. Esses dias estão no nosso calendário de forma invisível. Dias atribulados. E esta tempestade de Mateus 8, no mar representa a tempestade da nossa vida também espiritual. E Jesus pode apaziguar os tumultos espirituais. Ele envia anjos para nos guardar. Como nós lemos no Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropecem com o teu pé em pedra. Salmo 91, versículo 11 e o versículo 12. Também o texto de Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esta é a quarta dimensão, a autoridade espiritual. Então, nós temos aqui toda a autoridade de Cristo sobre as situações diversas, sobre o espiritual. Nós temos também sobre a natureza e a autoridade sobre o medo e a ansiedade. Agora eu quero trazer rapidamente quais são as bênçãos que ele tem reservado para nós a partir desta autoridade. E a primeira bênção que ele tem reservado para nós é a confiança inabalável. Ele está no controle e nós temos acesso a essa bênção. Foi ele quem veio até nós. Nós não precisamos fazer mais nada para conquistar, porque é de graça, é um dom de Deus. Nós temos acesso, confiança inabalável. O mesmo Cristo ali do barco, ontem é o mesmo hoje e eternamente. A segunda bênção é a paz em meio à adversidade. A adversidade. Jesus dormia tranquilamente durante a tempestade em alto mar. Com Jesus nós temos paz. Eis que estou convosco
conosco todos os dias. Promessa dele. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Paz em meio à adversidade. Meus irmãos, está acessível. Esta é a palavra. Não basta sermos crentes. Não basta sermos discípulos de Jesus. Nós precisamos tomar posse. E tomar posse aqui é descansarmos na verdade da sua autoridade, que está sim disponível para nós. É nós dobrarmos os joelhos no lugar secreto, crendo que o nosso Pai em secreto nos recompensará. É nós pedirmos licença para a vida, para dobrarmos os joelhos e ficarmos ali na presença do Senhor. Essa velocidade que nós estamos hoje, a velocidade das coisas, a velocidade da mente. O Senhor quer sossegar. A paz do Senhor está acessível para nós. E nós temos que buscar. Está acessível para nós. A terceira bênção é a dependência nele. Nós podemos depender dele. Jesus repreendeu os discípulos por falta de fé, mas para que a usassem. Por que vocês não estão usufruindo daquilo que vocês já receberam? Ele é o autor e consumador da fé. Foi ele quem deu para nós, mediante o seu Espírito, o abrir dos olhos, as escamas caíram por causa do Espírito que passou a habitar em nós. Para quê? Então nós podemos usufruir, está à nossa disposição. É bênção para nós. E por fim, a certeza da sua companhia. Com ele, como ele tem toda a autoridade, ele não precisa abandonar o barco. Salve-se quem puder. Jesus não fez isso, não. Jesus ficou no barco. Ele sabia que não ia afundar. E nós estamos com Cristo. Nós não estamos sozinhos. Ainda que no meio da tempestade, ainda que aquele furacão está vindo na nossa direção, ele estará conosco. Se o Senhor não nos livrar da tempestade, ele nos ajudará na tempestade. Foi isso que aconteceu com os discípulos. O Senhor não os livrou da tempestade. O Senhor os livrou na tempestade. E a nossa tendência é achar que o Senhor nos livrará de todas as tempestades, mas isso não é bíblico. O que é bíblico é: o Senhor estará conosco até nas tempestades. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Tem uma música que fala assim, né? Eu não sei se aqui tocou essa, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus. Eita! Mas no meio da prova, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Bênção do Senhor. Para concluir, meus irmãos, encerro com a parte B do versículo 24. Deixa eu confirmar que esse... Não. Do versículo 26. E seguiu-se uma grande bonança. Talvez no momento da paz, se fosse durante o dia, talvez ali no contemplar do arco-íris, naquela bonança, os discípulos refletissem: quem diria que sairíamos vivos? Quem diria que sairíamos vivos?
mas seguiu-se uma grande bonança. A lição que fica para nós, meus irmãos, é que as tempestades passam. Vale a pena lembrarmos desta verdade. Assim como há tempo de chorar, esse tempo vai embora. Há também o tempo de sorrir. Quando Jesus intervém, a grande bonança vem. Em que área da sua vida precisa de grande bonança hoje? Feche seus olhos, por gentileza, e vamos orar. Com os olhos fechados, quero lembrá-los do texto de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que aí vem a promessa, que eu vos aliviarei. Senhor nosso Deus, como é bom pararmos tudo da vida e entrarmos neste lugar onde a tua mensagem, a tua palavra é pregada, para relembrarmos da tua grandeza, da tua autoridade, do teu amor. De fato, Senhor, tempestades podem nos pegar de surpresa, podem nos pegar em cheios, mas o Senhor está no controle. O Senhor nos ajuda, livrando-nos das tempestades, ou o Senhor nos ajuda no meio das tempestades. Nós saímos daqui para nesta noite lembrados plenamente de que o Senhor traz bonança. Te louvamos por isso, Senhor, pela esperança que nós temos em Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa-nos pela falta de fé. Perdoa, Senhor, pelas nossas ansiedades, nesta tentativa de sermos independentes em tudo, desde o jardim do Éden. E ajuda-nos a sermos cada dia mais dependentes do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.